Bora lá, Já, meu irmão, pessoal. Boa acorda, louco. noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar aí o nosso segunda aula da mentoria, tá? Onde a gente vai estar falando um pouco do operacional, tá? Aula passada a gente falou da consistência, né? Do que é a consistência. Então agora eu vou começar a trazer elementos para vocês ser consistente com isso, com esses elementos, como operacional, como é, gerenciamento, como o costume de você abrir as notícias, tá? Isso eu venho falando para vocês. Cara, isso vocês têm que ter em mente antes de abrir o. Se desse para ver as notícias antes de ligar o computador, vocês tinham que ver, entende? Pra vocês entender a importância que é das notícias, né? E então é tudo um hábito ali que você vai criando, né? Você vai ficando consistente, né? Eu falei na aula passada, consistência não é você obter o lucro, né? Há quanto tempo você é consistente no mercado? Então essa pergunta, digamos, seria um pouco errada, né? Consistente no mercado, digamos assim, você retira. Não quer dizer que você tenha já ganhando um lucro, né? Mas se você sendo consistente, né? Não importa o resultado, você repetindo a relação todos os dias. E hoje eu vou estar falando um pouco com vocês, pessoal. Vou compartilhar a tela com vocês antes que eu esqueça. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Estão vendo uma tela branca aí na frente? Aham. Fechou. Quando for chegando gente aí e pedindo pra falar, pessoal, me alertem, tá? Que às vezes estou na explicação lá, chega gente aí pra liberar o microfone. Bora lá, estão vendo certinho aí, né? Hoje a gente vai falar Sim. um pouco, gente, sobre algo que é importante, que todo mundo sem isso é, não tem como obter um lucro do mercado, né? Que é operacional ou setup. Quando você escuta falar disso, vocês sabem que é o operacional. Setup é a mesma coisa que operacional, né? Qual que é o teu setup que você está utilizando, né? Tipo uma linguagem um pouco mais moderna, digamos assim, né? É, Para você ter um operacional dentro que funcione dentro de opções binárias, você tem que passar por vários pontos, né? Como catalogação, como muito loss, principalmente o operacional, para você ajustar um operacional, você tem que tomar muito loss. Por quê? Porque é com os loss que você vai ajustando o que não fazer. Tá? Digamos assim, quando você toma o in ali, pô, você pegou o in, você analisou, você ficou felizão ali e bola para frente. Você nem chegou, digamos, fazer um backtest ali, digamos, a tua análise. Você, pô, aqui eu fiz certinho, dei o clique aqui certinho. Então, o que que eu indico para vocês? Sempre revisar a operação que vocês fizeram, tá? Eu quando comecei a ter os meus ganhos, ser consistente nos ganhos, é, foi quando eu comecei a encaixar esses mínimos detalhes. Então, quando eu tomava um loss, a maioria das pessoas pega e já fecha o loss ali, já fica brabo e já entende?
Bom, vou fechar esse ativo, ou vou fechar esse loss, ou vou. Entende? E esquece. Entende? Mas é errado, gente. Quando você toma o loss, você tem que parar. Entende? Vocês separaram nas minhas lives que sempre, às vezes, pode ser, digamos assim, pô, ele tá arrumando uma desculpa. Mas não. Entende? Quando você para, que nem na live de ontem, se eu não me engano. Pô, gente, entrei errado aqui, entrei um pouquinho atrasado aqui. Mudei o tempo errado, entende? Então isso a minha cabeça ela já está programada para fazer essa leitura da minha operação, entende? De tão, tipo, eu já sou consistente nessa leitura. Então quando eu faço a operação dando win ou dando loss, eu sempre dou uma olhada ali e vejo o que eu fiz de errado, tá? Pô, o que que eu fiz errado aqui, cara? A operação, a análise está correta. Tá, quando tem um rompimento, é um caso à parte, tá? Quando pegou uma alta ali, rompeu, já era. Mas mesmo assim você consegue tirar uma lição de um rompimento, digamos assim, que você tome, tá? Então, ó, uma dica para vocês, vou até anotar aqui, eu nem ia pôr dica. Sempre O revisar alemão, seu loss ou só um minuto, win. Pode falar. só um complemento aí. Eu sempre tiro print das minhas operações, todas, win ou loss. Cara, top demais. Top, top, top demais. O que seria interessante também nessa questão de print, digamos, se você tem acesso a uma impressora ou alguma coisa assim, você pega tipo os padrões ali que são perfeitos, digamos que você acertou, como um pullback, como uma reversão, entende? Bate o print, joga para a impressora, imprime e cola na parede aonde você tenha contato direto. Mesmo você não analisando, você vai estar olhando para ali e às vezes, cara, você assimila. Às vezes você nem via, nem percebeu esse padrão que está no gráfico. Quando você olha para a parede, pum, parece que volta um negócio na tua cabeça e você olha no gráfico e viu o mesmo movimento. Então isso ajuda muito, tanto você anotar as coisas que eu passo. Ah, alemão, mas está gravado. Não, mas você anotando, o nosso cérebro, ele tipo armazena muito a informação quando você anota. Quando você vê, tipo, aqui tá colhendo uma informação, tá, mas tipo, ele não memoriza tanto como se você estivesse anotando. Isso, tipo, eu acredito que vocês já aprenderam há muito tempo na escola, né? Então, por isso que eu falo, sempre anotar, sempre fazer às vezes você, tipo, antes quando eu comecei, cara, eu tinha horrores de caderno. Então eu tomava um loss, eu ia lá e tinha uma agendinha. Iniciei minhas operações 8 horas da manhã, onde o mercado estava meio volátil, abria, tipo, eu fazia tipo uma anotação do que eu fiz pela manhã, entende? Infelizmente, acabei me precipitando nessa operação. Hoje fugi do gerenciamento, dei 3 entradas. Então eu sempre tinha uma folha ou 2 folhas ali anotado do que eu fazia, porque o outro dia antes de eu começar a operar, eu lia o meu dia anterior, entende? Ah, parece bobagem isso, mas você lendo ali, você vendo ali, cara, o teu cérebro automaticamente vai trazer aquele cenário de ontem para hoje e não vai permitir que você repita. Entende? E é exatamente esse exercício. É coisas mínimas, gente. Tipo, que nem ó, hoje eu estou revelando isso para vocês, uma coisa que eu não tinha revelado. E, cara, pode ser que não tenha nada a ver, mas, cara, para mim chegar na minha consistência, eu estou passando para vocês todos os detalhes, todos os passo a passo, as anotações, que nem agora eu passei para vocês conseguir captar o máximo e seguir o mais próximo do que eu fiz, entende? Então, digamos, eu abria, tipo, nem chegava a abrir o gráfico, abria o caderno, lia ali rapidão, pá, ó, aqui eu errei, acabei pegando uma vela tal, 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 fugi do gerenciamento, acabei perdendo e deu stop loss. Aí você vem pro gráfico, você já vem um pouco mais ligado. Pô, ontem eu vacilei,
entende? Ontem eu vacilei, hoje eu não posso vacilar. E isso daqui é um negócio sério, é um trampo, é como se fosse um trabalho. Quando você está no seu trabalho, você não sabe fazer, tipo, digamos, uma certa tarefa, você vai fazendo ela até você ficar bom naquilo. Isso daqui é a mesma coisa, só que isso daqui envolve um pouco mais de pressão psicológica, um pouco mais de dinheiro. Quando mexe com dinheiro, né, mexe com a cabeça da pessoa, né? Porque, digamos assim, a gente sabe que é ruim, muito ruim, você ganhar R$ 600, R$ 1.000, um salário, dois salários. A gente sabe que a gente tem que ralar pra caramba para conseguir isso. E quando você traz para dentro de opções binárias, vem como pressão. Não existe como não vir, entende? Porque você sabe o quanto que você se fode, né? Não vou poupar as palavras aqui, para ganhar aquilo. Então, quando você traz para dentro deste mercado, você já tem uma certa pressão, né? Isso também é normal, entende? Vocês têm que ir trabalhando com isso, conforme eu falei na aula passada, né? Você ter uma visão ali do capital de risco e tudo mais, e entra tudo naquele assunto que eu falei na aula passada, tá? Então a dica importante aqui que eu estou trazendo para vocês, sempre revisar as operações que vocês fizeram, tá? Ah, mas deu win, mas você quer repetir esse win. Você não quer pegar o win hoje, não quer pegar mais um win daqui a pouco, não quer pegar um win amanhã? Então como que você chegou nesse win? Entende? Pô, hoje eu fiz certo, né? Poxa, analisei as notícias, abri o gráfico, tracei nesses pontos, passa a pagar um de volta, passa a pagar 4, entende? Então todo esse passo a passo entra na consistência que eu falei, você fazendo a mesma coisa, entende? Se for preciso anotar, anote, se for preciso desenhar, desenhe, se for preciso tirar print, tire, mas você tem que memorizar isso, porque é isso que vai te fazer aumentar os seus resultados, entende? Estudando o loss e estudando o win, entenderam? Vou tomar uma água aqui. Alguma colocação, pessoal, até aqui? Vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que ter é um operacional. Isso a gente já tem, né? Vocês já sabem que a gente tem. Então, digamos assim, alguém conseguiu adaptar um pouco do jeito dele, que nem eu falei também na aula passada. A decisão, o psicológico, a hora do clique, cara, cada um tem um, entende? Não tem como, digamos assim, você me copiar exatamente, porque a minha mente, a minha cabeça pensa de um jeito, a sua pensa do outro, do fulano pensa do outro. A gente tem que tentar pensar o mais próximo possível para a gente conseguir operar o mesmo operacional, tá? Esse operacional, ele existe há muito tempo, é um operacional simples, tá? Muitos dizem que não funciona, mas, gente, vocês me acompanham aí há muito tempo já e vocês veem os resultados que a gente tem através desse simples operacional, tá? Eu não sou de inventar moda, já inventei muita moda nessa minha trajetória aí, cara, e só me empenhei, entende? Então não tenho por que eu mudar e não tenho por que eu ensinar outra coisa sem ser esse operacional, porque é esse que me deu os resultados. Vocês estão atrás desses resultados. Então, para você ter um operacional, você vai ter que definir. Você vai ter que definir esse operacional, tá? Digamos assim, que é o nosso operacional já, e você vai ter que permanecer nesse operacional, entende? Se a gente opera um operacional hoje, amanhã você tem que operar o mesmo operacional, e depois da manhã o mesmo operacional, porque senão você nunca vai conseguir, digamos assim, tirar dinheiro do mercado.
Porque hoje você opera um operacional, amanhã provavelmente o operacional que você está operando pode ser que esteja respeitando e você, por ter tomado stop no dia anterior, vai operar outro operacional e onde naquele dia aquele operacional não está bom. Aí o outro dia, pô, esses dois operacional aqui não funcionou, eu vou operar outra coisa. E aí é o dia que está respeitando de novo o nosso primeiro operacional, que você foi estopado. E assim é o que acontece. Você vai tipo pulando de galho em galho, operacional em operacional, e nunca vai conseguindo ganhar dinheiro. Ou às vezes até ganha dinheiro, mas na outra semana você vai tentar fazer a mesma coisa e vai, devolve tudo, devolve a banca e devolve o que ganhou e já era. Entende? Então, cara, definir e permanecer. Deixa eu colocar no mesmo operacional. Cara, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante, gente. Você definir o operacional e seguir nele. Exemplo. A gente tem aqui o meu operacional. Isso daqui a gente está falando, deixa eu até colocar aqui, tá, pessoal? Price Action, tá, pessoal? Análise. A gente está falando aqui de análise. Quando você puxa para digamos, um script diferente, entende? Onde você puxa uma banda de Bollinger, aquele, digamos, aquele operacional que a gente tinha da banda de Bollinger lá no começo, que rompia as duas pontas, aquilo é um operacional. O operacional do Reikin Ashi, que a gente está operando o OTC, aquilo é um operacional. Então, a gente fazendo essa junção, a gente está misturando o operacional. É risco, tá? É risco que a gente está correndo. Porém, a gente tem que dançar conforme a música. O OTC, o Price Action, não funciona. Então, eu encaixei esse operacional ali para a gente operar somente o OTC. Entende? Mercado aberto, gente, é só price action. Não existe uma ferramenta milagrosa que vai te dar o mesmo resultado que price action. Então, o que eu indico, não fiquem dependentes de ferramentas, scripts ou qualquer outra coisa. Aprendam a analisar e executar as suas operações. Entende? Não tentem puxar para o lado fácil, porque o lado fácil vai acabar sendo mais difícil para vocês, entende? Às vezes acaba mudando o ciclo do mercado. O mercado é de ciclos, né? Mudando os ciclos do mercado, daí do nada a tua ferramenta já não está funcionando e você fica ali perdendo dinheiro até achar outra coisa que vai funcionar, né? Então, definir um operacional, tá? Um operacional eu estou falando, tá? E permanecer no mesmo operacional sempre, tá? Dentro deste operacional, vamos puxar dentro para o nosso operacional. A gente tem, a gente tem um operacional para fazer o quê? Para fazer as nossas análises de entradas, né? Eu vou colocar entradas aqui para ficar mais simples. As nossas entradas, tá? Então a gente tem um operacional que resulta nas nossas operações, entradas e operações, ok? Agora, o que a gente tem dentro do operacional para a gente conseguir chegar nessas operações, entende? O que é o nosso operacional em si? Qual que é o nosso operacional? Alguém se arrisca? A gente trabalha com, digamos, 3 operacionais, três análises dentro do nosso operacional. Corrigindo aqui, agora ficou bom. 3 análises dentro do nosso operacional. Alguém sabe qual que são as análises? Atração, reversão. Isso, pullback. Exato.
Retração. Vamos falar um pouco da retração aqui. A retração, para a gente chegar numa retração perfeita, a gente tem que encontrar o quê? O que a gente tem que ter que vai definir o nosso clique? A gente tem que aguardar os gatilhos de entrada, correto? Correto. Dentro da retração, a gente tem que aguardar os nossos gatilhos de entrada. Quais são os gatilhos de entrada hoje a gente vai ver a parte, digamos, da teoria aqui, que eu vou estar explicando para vocês terem. E a próxima aula, gente, a gente vai voltar com esse mesmo operacional aqui, só que em execução, em análise no gráfico, entende? Achando os pontos de H4 e tudo mais, ok? Dentro da nossa análise de retração, a gente vai encontrar alguns gatilhos importantes. Vão ter mais? Vão ter mais. Mas os gatilhos mais importantes de todos. Alguém se arrisca? Esticada de vela, parar em cima da nossa marcação. Não, esse é para reversão, né? Ah, tá, desculpa. Esse é pro próximo análise que a gente vai ter dentro do operacional. Né? É o suporte de resistência? Não, né? O suporte e resistência no já, caso... faz parte, digamos assim, do operacional que a gente vai ter. Mas Tem um tudo, né? gatilho de entrada aqui para retração. É o tempo, né, Alemão? 2,30 ou Boa. 1,30, pelo que eu ouvi Tempo. você falar. Se tiver uma tendência, enfim. E não pode estar muito perto, né, da linha, nascer muito perto. Tem que ter uma distância segura. Ó, perfeito, mano. 1 minuto e 30. Cara, isso daqui tem que ser uma entrada muito boa. Entrada muito boa para pegar. 1 minuto e 30, 1 minuto e 35, 1 minuto e 40, entende? Tem que ser uma análise tipo foda, assim, batendo confluência de Fibo, confluência, tendência e tudo mais, né? Que a gente vai ver no executar ali. Ô, Alemão, uma dúvida que vai entrar, acho que nesses gatilhos aí. Que no meu antigo operacional, ele dava certo. Eu mudei pro seu porque, enfim. Mas eu tenho uma dúvida. Por exemplo, as velas tá chegando perto lá da resistência, do suporte. Sim. As velas anteriores, você liga para isso, por exemplo, elas têm que ter pavio, pelo menos as duas últimas, ou não tem importância isso? Ou pelo menos uma tem que ter? Como que você vê isso? Tem que ter pavio, sim. Mas não precisa ser necessário, tipo, na penúltima vela ou na antepenúltima. Você olha meio que em todo ali, meio que o que o gráfico ele tá fazendo. Ó, o Luke pedindo para liberar aqui. Antônio também. Já voltamos ali para a explicação. Perdão, tropa. Aqui. Você olha meio que no todo ali. Se o gráfico ele tá deixando um pouco de pavio, um pouquinho para trás ali, não precisa ser necessariamente na penúltima. Claro, se tiver, é importante, entende? É bem importante que você pode pôr ali também como uma confluência de gatilho, digamos assim, né? Quanto mais informação você agregar na tua operação, mais forte ela vai ficar.
entende? Então, digamos assim, o pavio em si significa o quê? Que a força, digamos, numa vela de alta, a força vendedora está começando a ter força. Então, isso indica que talvez ele busque essa região ali também, onde os vendedores estão posicionados e não passe. Então, é uma leitura de vela, entende? É muito, muito bom fazer isso, né? Eu venho fazendo bastante também agora a leitura dos pavis, né? Não sei se, tipo, as últimas operações desse ano aí que eu tava fazendo é tudo com base no que o gráfico quer dizer para mim, entendeu? Isso vou Microfone tá, de alguém dando interferência. isso vou estar trazendo para vocês também. Entendo, mas eu vi que pelo teu operacional, no caso, né, você muitas vezes, independente da última, da penúltima vela não terem deixado pavio, muitas vezes você entra, que nem você falou, você faz a leitura ali do gráfico, né? Mas tem alguma vela, por exemplo, assim, a última ou a penúltima, enfim, fez um martelo. A gente vai entrar lá num suporte, acabou fazendo um martelo. Foi lá em cima, daí voltou, deixou um paviozão e acabou fazendo um martelo. Tem alguma vela assim específica que se acontecer antes da vela da tua entrada, você anula ou não? Você faz a Não. leitura que nem você falou mesmo, anterior ali e tal. O que Chegou numa distância segura, você vai. O que vai, digamos, interferir na minha entrada de retração, digamos, vamos falar de reversão, no meu suporte de reversão, entende? A vela anterior cheia. A vela anterior, ela fechou cheia, sem pavio em cima, você obviamente quer que a vela chegue num ponto e retraia ou faça a reversão. Para isso acontecer, as forças vendedoras têm que exercer alguma função. Quando vem uma vela, a terceira, vamos trazer aqui para o gráfico para a gente ver se a gente busca. Acho que vai ficar mais. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu passar para M5 aqui, que M1 ele dá muito. Tô indo nessa, alemão. Depois eu assisto a termino de assistir a aula. Tem um compromisso agora. Opa, fechou, irmão. Tamo junto. Tchau, tchau, galera. Fui. Valeu, valeu. Valeu. Ó, quando a vela, aqui, ó, um exemplo perfeito. Se liga aqui, digamos. Tem que compartilhar a tela aí, alemão. Nossa, é verdade. Deixa eu fazer a marcação aqui. Eu vou desenhar aqui pra vocês, na verdade. Senão eu vou ter que tentar fechar ali e vai que começa a dar pau. Vamos lá. Ó, vela de alta. Aqui a gente tem uma resistência. Essa vela de alta ela deixou um pavio enorme. Ou mediano, vamos deixar mediano. E aqui nasceu a nossa próxima vela, que seria a nossa vela de possível reversão ou de retração. Esta vela que vocês verem, quando você vê esse padrão antes da tua vela de reversão, vocês acabam enfraquecendo a sua operação. Tá, alemão, mas tem uma FIBO da 38, da 61 e mais umas 3 confluências. Cara, pode fazer a sua operação. Porém, se acabar dando loss, você faz essa mesma leitura que a gente acabou de fazer aqui, que é o quê? Pavio na vela anterior significa o quê? Que o gráfico ele está empurrando, ele tentou empurrar para baixo, os vendedores não conseguiram prevalecer. Ele empurrou para cima e empurrou com força. Olha aqui, ó, ele não deixou nenhum pavio. Então essa vela é uma vela de força. Então significa o quê? Que essa vela aqui ela já vai começar com tudo, com força para cima também, tá? Então é uma leitura que você faz que você pode filtrar a sua operação também, entende? Você parando
e analisando uma, duas velas para trás, é o que eu venho falando nas lives para vocês, né? Lembra que eu sempre, ó, pessoal, olha esse pavio, lá na Binomo ainda a gente estava conversando sobre isso. Aqui está indicando uma força de alta, a vela terminou sem pavio, então essa operação aqui ela se torna um pouco mais fraca, entende? Ah, alemão, ela aqui não terminou um doji, então significa que o preço ele está brigando de alta e de baixa, então significa que essa região aqui é uma região de briga, entende? Tudo vai se acertando conforme você vai fazendo a leitura, tá? Conseguiram entender essa parte? Isso daqui é mais um filtrozinho aí para vocês utilizarem. Sim, sim. Mas nesse caso aí seria para pegar retração ali em cima, daí não entraria no caso ou não? A retração aqui nessa linha verde, tá? Por quê? Digamos assim. Deixa eu ver aqui, ó. Essa vela aqui, ó, ela tentou ir para baixo, digamos assim. O preço empurrou ele para cima e com uma impulsão. Isso daqui se chama uma impulsão. Aqui, ó, a gente não tem pavio. Significa que não houve briga nenhuma nesse ponto. Entende? A força vendedora não teve nada, nem sequer apareceu. Entende? Então, isso daqui você sabe que o gráfico já vai começar que nem aconteceu aqui. Deixa eu... Vou bater um print aqui para vocês verem. Eita, internet. Só um minuto, pessoal. Caramba. Deu uma travada legal no meu PC, olha. Você tá doido? Vamos continuar. Então tipo aqui ele já desenhou para você que essa vela aqui, ó, essa vela aqui, ela iniciou com força, porque aqui não teve briga, né? Então ela já iniciou com força e ela indica muito o rompimento. Então você não vai entrar para reversão, não vai entrar para retração. Ah, alemão, mas ela respeitou aqui. Tá, mas aqui ela nem deu uma esticada legal, ela deu uma esticada tímida, então não entraria para reversão. Aqui você aguarda, nesse caso aqui, o que você pode fazer? Você aguarda o possível rompimento. Por quê? Porque aí você pega um possível pullback aqui, para o gráfico subir para cima de volta. Um impulso que ele dá, entenderam? Basicamente é só isso que a gente faz nas operações. Então, Alemão, só para ficar bem claro ali, que é a mesma pergunta até que eu fiz antes. Se aparecer essa vela aí dessa forma, vai anular a entrada da gente. Independente. Anular... Se for uma retração ou uma reversão, se ela esticar lá e parar. Sim. Ou não. Exato. Essa vela aparecendo, muito pavio embaixo, esticada, ela já tirou a força da tua reversão, porque a tua reversão ela precisaria de uma esticada, digamos assim, entende? Para você pegar uma reversão para cá, né, uma vela esticada. Então ela já tirou o teu espaço e para o espaço da retração, isso não compensa. Por quê? Porque ela já indicou que ela está com força, o mercado está com força. Então você não entraria para retração, tá? Simples. Tá? Pode pôr isso no operacional de vocês. Ok? Show. Vamos voltar aos gatilhos. Gatilhos para retração. O tempo é o principal. Digamos ali, você nunca vai fazer uma operação para retração com o tempo a menos de 1 minuto e 30, tá?
Aqui a gente tem mais um chorinho de 30 segundos, que é o tempo final lá da vela, né? Vocês sabem. Mas, mesmo assim, tá? O indicado é 2 minutos. Bateu 2 minutos ali no gráfico, tá interessante, tá? Baixou ali, tem que ser uma operação boa, como eu disse para vocês. Segundo, alguém palpita aí? Começa com um D. Vamos. Deu branco, deu branco. Distância, turma. Distância do início da vela para o suporte ou resistência. Como assim, alemão? Distância? Eu acredito que vocês já devem ter uma noção, porém, eu vou trazer para vocês de volta. Qual é a distância correta, turma? Eu costumo usar um macete, tá? Vou passar aqui para vocês, principalmente para vocês, porque vocês, digamos assim, pô, o alemão fala distância, mas não tem como medir uma distância. Não vou andar com uma régua ou andar com alguma coisa, né? Digamos assim. Essa parte eu tinha muita dificuldade. Ó, vou desenhar aqui. Suporte, onde tivemos uma vela. Tivemos uma segunda vela. E como que vocês vão medir, digamos, uma distância segura? Essa distância que vocês estão vendo aqui, ó, é uma distância top, tá? De uma esticada. Se passar para 1 minuto e 29, 1 minuto e 15, 1 minuto, e ela ir buscar essa região, você aguarda para uma possível reversão. Mas se ela estiver em constante movimento, não parada, movimentando assim, ó, ela tem que estar em constante movimento. Por quê? Porque você vai pegar uma retração e ela vai voltar. Então, não existe, digamos, pegar uma retração lá e ela não retrair. Então, ela tem que estar em constante movimento. Isso vocês têm que gravar. Movimentação, não digamos rápido, mas sim frequente. Entende? Movimentação frequente. Briga e volta. Por quê? A gente vai pegar na briga dos compradores com os vendedores. Então, se não tiver uma briga frequente, o risco de você pegar uma retração numa reversão é muito alto, entende? Pode ser que você pegue a retração aqui, ó, e ela fica ali e pague a reversão, entende? Então isso é muito comum vocês errar no início, tá? Então tem que ter uma movimentação legal, tá? E uma distância segura. Cara, a distância segura, vocês dão o zoom inteiro no gráfico, tá? Dão o zoom inteiro no gráfico. E coloquem o polegar de vocês como a distância, tá? Pode dar o zoom inteiro aí no gráfico para vocês verem. Deixe cara, 1/2 centímetro ainda, o polegar e 1/2 centímetro. Tá? Vocês têm uma breve noção. Para vocês terem
uma breve noção. Como é que eu posso dizer? Um macete para vocês, tá? Sempre quando vocês forem operarem a retração, vocês dão o zoom máximo, tá? E colhem do lado da tela de vocês, pessoal, uma distância segura. Como assim, alemão? Pega uma fita, qualquer coisa, meça mais ou menos aí, digamos, o seu dedo polegar em mais um meio centímetro, que seria uma distância segura, e cola do lado da tela, tá? Eu fiz isso, tá? E aí você sempre, quando você olhar ali, você vai bater o olho, você não vai ficar precisando medir com o dedo lá na tela. Você já vai ter uma noção mais ou menos da distância, tá? Até você memorizar. Com o tempo ali, você vai pegando o time, digamos assim, da distância. Alguma dúvida sobre a distância? Para mim agora ficou claro. E o que vocês perdão. O que vocês podem utilizar, digamos assim, para chegar a uma análise perfeita, digamos assim? A gente sabe que o mercado ele é de regiões, tá, pessoal? Então pode ser que a região que você traçou seja um pouquinho antes ou seja um pouquinho depois, tá? Então, gente, entra aquele negócio que eu falei, a divisão de taxa, tá? É muito importante, mas 2 taxas apenas. Ah, não sei que você queira, a minha entrada é de R$100, então eu vou fazer 4 taxas de 25. É tipo, você tá na frente da corretora, porque caso ela romper tua região, você vai largando taxa e não vai fugir do teu gerenciamento. Mas pode acontecer que você não dê tempo de você pegar todas as taxas e você acaba entrando com R$25, que não é, digamos, nem a metade, né? 1/4 da sua operação diária, do valor da sua entrada de uma operação diária, tá? Então eu diria dividir sempre em 2 taxas. Quando estiver chegando na próxima, você vê que o mercado ele já está querendo retrair, você já senta o dedo ali. Se ele romper, buscar o ponto exato, você senta o dedo ali de volta para pegar a operação perfeita. Ok? Olha, irmão, Pode. sobre isso aí, até acho que muita gente nunca dividiu taxa também, porque eu, no caso, nunca dividi. Eu sempre operei com uma taxa, com um valor só, né? Entrava com R$100, era R$100 e era um clique. Sim. E eu já conversei com você até lá no inbox. Todo mês eu saio positivo. Todo mês eu tenho outra trava que é... Eu não consigo aumentar minha mão, dá uma travada na minha mente ainda. Daí esse mês eu fui fazer... Como eu tô no teu operacional, eu falei, vou tentar dividir taxa. Tô positivo nas operações. Estava, a última vez que eu olhei ali, 17,8, se eu não me engano. Uma coisa assim. Só que no valor, na questão de valor, né, tava empatado. Por quê? Tô dando esse exemplo aí pro pessoal, porque eu fui direto para conta real aprender a dividir taxa, né? Então eu pego muita operação com um clique só e quando eu levo loss, eu levo com 2 taxas. Quando eu faço green é com uma taxa. Só um exemplo que eu tô dando assim pro pessoal quando começar a operar com 2 taxas, fazendo a conta demo também para pegar uma manha, né? Para mim ainda não deu certo, né? Exatamente. Na verdade, a trava da taxa é você dar o clique muito antes, entende? Então, um ponto muito importante, você dá o clique quase chegando, porque não muito antes, entende? Então, digamos assim, você dá o clique um pouquinho antes e às vezes ele retorna e ele já paga esse teu clique, tá? E às vezes você nem ia ter esse lucro que talvez você estaria esperando no ponto exato e ele não buscou, assim como tem o lado negativo. Às vezes você dá, digamos assim,
um clique e fica esperando ela subir um pouco mais e não acontece. E aí você não pega, acaba não pegando o valor total, né? Mas É isso aí. a questão das duas taxas, eu não me vejo operando sem as duas taxas mais, tá? Então, Ô, cara, Alemão, depois você mostra isso na prática pra gente, né? Na outra aula, né? sim, na prática ali, eu vou mostrar tudo isso aqui, a distância, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vai levar para a prática, tá? Então, o ideal, gente, era a gente ver a retração nessa aula agora aqui, eu ia passar a reversão e pullback também para vocês, tá? Mas a gente acabou se estendendo pra caramba e eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma aula somente de retração. Então a gente vai, cara, ficar 1 hora ali, tipo, analisando o gráfico em prática, fazendo as operações junto ali também, a nossa próxima aula, tá? E tirando as dúvidas, eu preciso de interação, eu preciso que vocês perguntem, entende? Então a gente vai rever tudo isso daqui na prática da retração. A gente vai entender, todo mundo vai ter que entender a retração. Todo mundo entendeu a retração? Na teoria aqui, sim, é fácil, entende? Mas na prática vocês erram. Então a gente vai ter que aprender a retração, nem que seja na marra, tá? E se você separar por módulo assim, fica melhor mesmo. Uhum. Agora, tipo, me abriu um pouco mais a visão. Conforme a gente vai trabalhando com a mentoria, a gente vai tendo, digamos, digamos assim, não tenho pressa para executar isso. Eu preciso que vocês tenham resultado. O resultado de vocês é, digamos, o meu nome. Entenderam? É o nome da fraternidade que vocês vão carregar. Exato. Então, basicamente, gente, os gatilhos da retração é o tempo, vamos recapitular aqui, é a distância. Opa, tô no desenho aqui. E temos mais um aqui que a gente acabou de ver, que é muito importante. Movimentação. É o que eu falei para vocês, a movimentação constante. Movimentação lenta significa que não está tendo briga. Não tem briga, não está existindo briga. Você precisa que digamos assim, nesse desenho que eu desenhei ali, a força vendedora bata nos compradores e ganhe a luta, digamos assim. Vou usar esse exemplo para vocês. Então, digamos assim, eles têm que estar brigando em constância ali para você executar a sua operação. Se não tiver essa briga entre compra e venda, não existe você pegar uma retração, porque não está tendo briga, é uma coisa óbvia, entende? Então isso daqui que a gente viu hoje, pessoal, cara, isso daqui é muito importante, tá? Isso daqui é, digamos, o primeiro passo aí do nosso operacional, né? Vocês já puderam ver que eu já comecei, digamos, pulando a parte básica ali para a gente não perder tempo e ir direto para o operacional, né? Para vocês ficarem entenderem muito o operacional. Então eu vou trabalhar agora terça-feira. Vocês já podem pôr em prática, gente. Vocês já podem pôr em prática isso daqui, tá? Com o que eu passei aqui para vocês. Mas essa semana que a gente vai trabalhar a retração. Tá? Tomara que o gráfico esteja para retração para a gente ter bastante oportunidades e a gente pegar bastante operação para vocês acompanharem e irem vendo. Se precisar a gente ficar na retração um tempo, a gente vai ficar, tá? Ô, Alemão, e essas regiões aí de suporte e resistência sempre está traçando elas em tempos gráficos maiores, né? Maiores, exatamente. Sempre H4 e H1, tá? A gente vai entrar no operacional do M15, só que daí primeiro vocês têm que entender o operacional do M5. O que as velas de M5 estão fazendo para você pegar o operacional de M15, tá? Isso já é um passo mais para frente ali, depois que você estiver craque no operacional, digamos, do M5, que é o principal, né? Foco primeiro um operacional, depois a gente dá um passo aí, digamos, não está respeitando o M5, a gente tem o M15,
Dúvidas, pessoal? Acho que essa questão aí ela ficou mais clara para vocês, né? Vai ter dúvidas na hora de executar, né? Deu uma clareada aí. Quando você for mostrar na prática lá, eu estou muito interessado em ver a questão das taxas divididas. Hein? Show de bola. Então vamos trabalhar a próxima aula, taxas, tá? E os gatilhos, tá? É o que, digamos assim, o principal aí. As regiões, eu acredito que com a minha ajuda ali vai ficar mais clara, entende? Ô, Alemão, uma outra pergunta aí de um gatilho no caso de não entrada, igual você mostrou aquela vela que deixou bastante pavio, acabou fazendo uma vela de força, daí a gente, vamos dizer assim, que não é a próxima vela não seria boa para entrar. Assim, uma sequência de vela, vamos dizer, aí igual tá no exemplo aí, uma sequência de vela, vem com 4, 5 velas subindo, só que todas vêm deixando pavio do mesmo jeito, antes de chegar na nossa linha. Uma sequência de velas da mesma cor anula também uma possível operação de retração, no caso que a gente está falando, ou não anula se estiver deixando um bom pavio? Como que você vê isso? Não anula. A sequência não anula. Se você tiver um ponto de entrada forte, que é H4, já é um ponto muito forte. Se ele estiver respeitando legal para trás, uma região forte, digamos assim, e ele vir deixando pavio já na parte superior, significa que está havendo a briga. Uma hora ele vai reverter. E a gente analisou que ele vai fazer a reversão ou a retração no nosso ponto de análise, tá? Então a sequência de vela ela não anula não a operação. Anula se as velas estiverem daquele modo que eu falei para vocês, sem pavio, corpo da vela impulsionando para cima, força, tudo que indica força vai anular ali a tua operação, tá? Quem sabe, digamos assim, essa vela aqui, ó, essa vela ela deu um corpo pequeno, mas ela deixou um pavio, tá? O tamanho da vela ela não vai definir a tua operação. Então isso daqui você também não pega. Por quê? O que vai mandar é esse paviozinho aqui, ó. O que você vai ler é o pavio que ela vai estar deixando. Então pode ser uma sequência de vela pequena, mas ela está deixando pavio, então você já fica ligado. Opa, tá errado isso. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela volte para baixo. Então ela está empurrando para cima. É um indicativo de força mesmo assim, por mais que o corpo da vela esteja pequeno. Perfeito? O Alemão, Pode perguntar. já pegando o gatilho dele aí, se nessa sequência aparecer uma vela vermelha, tanto faz o tamanho, doji, ela é um ponto de descanso, ela anula também, ou a gente pode esperar o rompimento e pegar o pullback? O doji, se aparecer uma vela vermelha, significa que tá havendo uma briga. Então isso te coloca dentro da operação de volta. Entende? Mas se aparecer uma vela vermelha aqui, digamos assim, com um pavio, cara, tá no game ainda. Por quê? Porque a vela ficou vermelha, só que ela deixou o pavio embaixo. Só que significa que ela tá tendo força para brigar ainda. Ela tá prendendo. Ou ela terminou num doji. Ela ficou nesse ponto indecisivo. Quando tem indecisão, significa que está havendo força dos dois lados. Um dos dois lados ela vai acabar cedendo. E a gente pretende que ela ceda numa região forte. Então ela te ponha no game sim. Ô, Alemão, existe alguma maneira de se proteger na operação? Por exemplo, você entrou na operação,
aí está contando o tempo ali, está passando o tempo e você está positivo, existe alguma maneira de estar protegendo essa operação ou como se fosse ali que a gente consegue fazer na B3 ali, botar um stop, alguma coisa? Isso não tem, né? Cara, a única proteção que você vai ter. A única proteção que você vai ter, digamos aqui, uma vela verde, tá? Você pegou uma operação de venda. Você pegou uma operação de venda aqui. Só que você está desconfiado, né? Já falta 10 segundos para finalizar. Você está desconfiado que essa vela vai romper pela movimentação. E ela está em cima. Ela está em cima da taxa que você pegou, tá brigando. A única maneira de proteger é você entrar comprado. Se você está inseguro com a tua análise, você entra vendido e entra a única proteção que existe, tá? Você entra comprado também. Aí vai te dar o loss, mas vai te dar um loss bem pequeno. Mas Entendeu? para isso precisa abrir outro gráfico daí, né? Não, você pode dar o gráfico, pode dar o clique no mesmo dentro do time de compra ali, que é os 5 minutos que você tem, né? Se você, opa, dei o clique errado aqui, pô, mas está em cima da minha região, então você já dá uma compra de novo. Então, cara, vai ficar a tua taxa de venda e de compra em cima. Então, se ela passar para cima, você vai vencer em uma operação e vai perder em outra. Se ela terminar para baixo, você vai vencer em uma operação e vai terminar em outra. Então, você vai perder uns quebradinhos. Entender? A única proteção que existe nesse, digamos assim, nesse cenário. Mas isso a gente vai ver em prática também. Não tem, digamos, eu falando aqui, não tem como vocês ter uma visão, né? Nem do quanto da perca ali vocês vão ter, digamos assim. Fechou, gente? Entendi? Fechou. Espero vocês agora, próxima aula nossa aí, para nós meter marcha na prática. Retração prática, tá? Demorou. Demorou? Demorado, então. Fechou, gente? Demorou, valeu, galera. Então, Valeu. amanhã, pessoal, não sei se vocês Boa noite. vão ter algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, mas amanhã vocês podem mandar no meu Telegram, tá? Amanhã é sexta-feira, das 8 às 17h30, às 18 ali, a gente vai estar respondendo vocês. Referente a qualquer coisa que vocês perguntar, ok? Sexta-feira é dia das perguntas, dia de tirar as dúvidas, tá? Valeu. Fechou, gente? Então, forte Fechou, abraço, valeu. forte abraço para vocês aí. Tamo junto, bom descanso, bom trabalho. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A sua também. Valeu, Valeu. falou. Amém. Tamo junto, gente. Abraço. Outro.